Será uma perseguição. E o povo já fica arrepiado quando fala de perseguição. Vamos ser perseguidos, vamos sofrer muito. É verdade, é verdade. Mas eu vou repetir, não tenha medo disso. Prepare-se diariamente hoje, não tenha medo disso. Tenha medo do hoje. E por que nós vamos ser perseguidos? Veja, e também todos os que piamente querem viver com Cristo Jesus padecerão perseguições. Ninguém pode ser fiel aos princípios sem despertar o quê? E a oposição começa às vezes no lar, sim ou não? Quando você quer seguir a Cristo piamente a palavra, você vai despertar oposição. Às vezes no lar, às vezes no trabalho, às vezes na família em geral e às vezes na própria igreja. Irmãos, isso é certeza. E a irmã Mate diz o seguinte: sabe por que a perseguição parece adormecida? Em minhas palavras, porque nós não representamos ameaça para ninguém. E ela diz assim: haja um reavivamento entre nós, e os fogos da perseguição se reacenderão. Por que ninguém está perseguindo ninguém? Porque não estamos vivendo piamente em Cristo Jesus. Porque não estamos tomando uma posição ousada em prol da verdade, como dissemos ali, como lemos ali. Quando isso acontecer, e já está prestes a acontecer, o reavivamento verdadeiro, a perseguição vai retomar. E falando de reavivamento verdadeiro, Satanás sabe que está vindo o reavivamento. Sabe por quê? Sabe como é que a gente conclui que ele sabe disso? Porque um dos enganos que ele traria para atrapalhar o reavivamento verdadeiro era trazer um reavivamento falso. E eu pergunto, olha para o meio religioso cristão em geral. Já existe um reavivamento falso? Há quanto tempo? Décadas. Isso significa que o verdadeiro está chegando. E para participarmos dele, estudo da Bíblia, oração, reavivamento e as reformas. Por que os fiéis serão tão odiados assim? Mas que coisa estranha. E eu conversando com um colega meu do trabalho, eu falava: rapaz, vai ter um decreto aí. Vão querer matar as pessoas que não aderirem a esse decreto. E ele ria de mim, achava engraçado. Eu falei: não, segura aí, você vai lembrar disso. Se você quiser saber um pouco mais, a gente vai conversar. Mas um dia você vai lembrar que eu te falei. E eu espero que ainda com oportunidade. Agora veja, por que a gente vai ser tão odiado? Nós temos direitos humanos. Irmãos, será uma questão de religião? A discussão é religiosa? Não, nunca foi. Assim, né? Em essência ali, não é religiosa. Tende para o espiritual, para a religião, mas a ideia, a conversa não é religiosa. Quer ver só? Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei. Declarar-se-á que seu zelo é teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com a igreja. Isso está escrito ali? Não, para com o governo. Eu pergunto, o que é um inimigo da lei? Criminoso. Simples. Então será estabelecido um dia, porque o mundo está cheio de catástrofes, terremotos, tsunamis, tornados, violência, imoralidade, corrupção, porque as pessoas esqueceram de Deus. E nós precisamos lembrar de Deus. Então vamos escolher um dia para que a humanidade possa parar, as famílias se reunirem, irem à igreja, todos vão se unir nisso. Aliás, não vão se unir, né? Amanhã eu vou mostrar para vocês, já estão unidos. As outras igrejas já estão unidas. Se você está esperando o ecumenismo, a união das igrejas como uma profecia do tempo do fim, já aconteceu. Eu vou mostrar amanhã, inclusive por meio de documentos assinados entre denominações. Então veja só que interessante. Todo mundo vai se unir por essa causa. É uma causa bonita ou não é? Linda. Mas só um pequeno povo teimoso, você e eu, não vamos aderir a isso. Por quê? Porque não importa os êxtases dos sentimentos. Jesus não está naqueles que desrespeitam a sua lei. E nós vamos ficar ao lado da lei de Deus. A adoração ao Senhor. E aí eu pergunto a vocês, vai ser fácil ou difícil odiar a gente? Mole. Muito fácil odiar esse povo que não quer ajudar a acabar com as tragédias. E nós seremos criminosos, pessoas que não obedecem à lei. Por isso seremos jogados na cadeia. Depois, muitos sofrerão a morte. E aí? É isso. Não é uma questão religiosa, é uma questão social, civil. Olha só. Virá então o decreto dominical, temido o decreto dominical. Mas eu vou falar um pouco mais em detalhes, eu não vou falar muito hoje. Mas veja o que diz a palavra de Deus.
A todos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Já falamos sobre isso. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Olha que informação interessante. Por muito tempo eu acreditei que a lei dominical ia ser estabelecida ali pelos nossos governantes e imposta ao povo. E eu percebi que não vai ser bem assim. Sabe como é que vai ser? O povo vai exigir isso. O povo vai pressionar os governantes para que assinem essa lei, decretem essa lei. E eles, para se manterem populares, simpáticos ao povo, eles vão ceder ao desejo do povo de obter leis dominicais. Ou seja, irmãos, se você está pensando que quando vier o decreto, até o povo aderir a isso, o povo ser convencido disso, vai demorar. Irmãos, é o povo que vai levar os legisladores a fazer isso, e não o contrário. E isso já está acontecendo. Já está. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Já está acontecendo. Só falta uma canetinha. Vem amanhã. Em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posição de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Você e eu. Eles vão ficar furiosos contra nós. E eu repito, não tenha medo. Busque a Deus agora. Tenha medo do que estamos fazendo com a nossa vida hoje. Quando chegar esse momento, não tenha medo. Estaremos preparados se estivermos buscando a Deus hoje. E furiosos, eles irão decretar a morte. Eu pergunto uma coisa para vocês. Quando vier o decreto de morte que o Apocalipse 13 define desta forma, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quem é que terá permissão para matar esse pequeno povo? Alguns podem pensar assim: policiais? O exército, de repente? Não. Nem policiais só e nem exército só. Sabe quantos? Viam escrito exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse a quem? Todos! Todo o povo terá autorização para fazer o quê? Liberdade para matar os santos. Irmãos, nós estamos nos preparando para isso? Nossos programas, cultos, congressos, eventos, campais, reuniões de pequeno grupo, estão nos preparando para isso? Porque muitas pessoas, irmãos, quando esse dia chegar, vai olhar para você e para mim e vai falar assim: você não me falou disso. Estamos nos preparando para enfrentar essa pressão, irmãos? Qualquer pessoa estará autorizada a matar você e a mim. E isso não é novidade nenhuma, sabe por quê? Lembra dos valdenses? Mate um valdense e você pode ficar com o sítio dele. Mate um valdense e você está perdoado das suas dívidas. Era assim que acontecia. Qualquer pessoa civil, qualquer civil, era autorizado a matar um valdense. Só que a Bíblia diz que o que nós vamos enfrentar vai ser pior. Estamos nos preparando? Como é que se prepara para isso? Estudo da Bíblia, oração, arrevamento, reforma. E aí não tenha medo do que virá. Um dia eu estava conversando com a minha sogra, que está aqui presente, e estávamos tratando desse assunto, e ela me disse uma coisa que é muito importante para as mães aqui presentes. Ela disse assim: filho, eu suporto qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela suporta mesmo. Qualquer coisa eu enfrento. Agora, se pegar um filho meu, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu vou suportar ficar ao lado da verdade se pegar um filho meu. E eu quero dizer para os pais aqui presentes o mesmo que eu disse a ela. Um texto que nos dá uma alegria, uma esperança tremenda que a irmã White escreveu, inspirada pelo Senhor, que diz assim: a coragem dos mártires nos será concedida quando for necessário. A minha sogra diz: eu não vou conseguir. Vai. Hoje você crê que não consegue. Por quê? Porque hoje não é necessário. Mas quando for necessário, se estivermos buscando a Deus hoje, isso da Bíblia, oração, reformas, etc., no momento da necessidade,
Deus dará a coragem que precisarmos e pode matar o meu filho na minha frente. Eu não nego a minha fé. É isso que vai acontecer. É uma promessa, irmãos. Por isso eu falo, não tenha medo. Se prepare todo dia, não tenha medo disso. Já está garantida a vitória. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Então eu pergunto a você, você está muito acostumado com conforto? Tenha cuidado com isso. Lembra? Sacrificar-se por Cristo? Por quê, irmãos? Porque quando esse dia chegar, uma pessoa que não tinha... Estou falando de pessoas que por alguma razão justa não podem vir. Mas aqueles que podem estar na igreja, eu repito, numa quarta-feira à noite, e escolhem não vir. Quando vier a perseguição, vão abandonar tudo, o conforto, a casa, o carro, e vão fugir para as montanhas, sei lá para onde, não sei nem que hora eu vou comer, que hora eu vou beber? Vai fazer isso, irmãos? Não vai. Um dia eu estava na minha casa me arrumando para ir para a igreja, nós somos membros da Central de Vila Velha. E aí, enquanto a gente se arrumava, uma quarta-noite começou a chover. E naquele reflexo da natureza humana, eu falei assim com minha esposa, poxa vida, tá chovendo. E comecei a tirar a roupa. Depois eu parei. Eu tenho um carro na garagem. Por que eu não vou na igreja? Porque está chovendo? Irmãos, a gente precisa acordar. Sabe por quê? Nós estamos dia a dia sendo treinados para enfrentar a crise final e encontrar o Senhor quando Ele vier, ou para nos ajoelharmos diante da estátua quando for erigida. Nós estamos sendo treinados hoje. E uma pessoa que não tem disposição para vir à igreja num domingo à noite, numa quarta-feira à noite, num JA, na escola sabatina no sábado pela manhã, vai ter disposição para levantar e dar a sua vida por Cristo e ir embora para o mato? Por que não? Porque foi treinado. Foi treinado para não fazer isso.